Olá, hoje é a segunda palestra do ciclo de palestras temáticas e nós vamos tratar do vazio. Porque quando nós estamos bem, quando tudo está bem na nossa vida, quando tudo corre bem, nós não temos nenhuma queixa e mesmo assim a gente sente uma sensação de vazio. Não é? Às vezes a gente se sente até culpado, né? Porque está sentindo esse vazio quando deveria estar feliz, né? Quando deveria estar bem. Pois bem, são muitas as causas desses vazios acontecer, né? Uma delas é quando o passado nos assombra, quando ele volta de alguma forma, ou porque nós reconhecemos o erro, né? Nos lembramos daquilo que a gente fez, criamos maturidade suficiente para revisitar o passado e perceber o erro, ou quando, mesmo a gente reconhecendo o erro e se desculpando, e aí é mais difícil ainda o vazio, quando aquela pessoa, principalmente a que nós amamos, não nos perdoa, né? Então isso dá uma sensação de vazio muito grande na vida, porque nós perdemos o amor, a convivência, a aprovação daquela pessoa que a gente ama. Um outro motivo que também provoca o sentimento, a sensação de vazio, é quando nós temos um projeto ou um plano, ou um propósito, e há um revés, né? Acontece um revés, ou a gente não tem êxito nesse propósito, né? Então, é como se a gente ficasse sem chão, né? Porque aquilo que a gente acreditava, de repente, evaporou-se. Outro motivo que também nos causa vazio é a gente querer preencher a nossa vida com coisas materiais, né? Então, é claro que há momentos na nossa vida que a gente precisa realmente ir em busca, né, dos nossos projetos. A gente precisa se profissionalizar, a gente precisa encontrar uma profissão, se realizar nessa profissão, a gente precisa adquirir bens, né, para a nossa proteção, para o nosso amparo, né, para o nosso abrigo. Mas quando a gente faz da nossa vida esse propósito, quando a gente consegue tudo isso, o vazio se instala, porque há algo mais além dessas conquistas. E um outro motivo de vazio é quando a gente preenche a nossa vida com pessoas, né? Vamos dar um exemplo de um relacionamento. Nós temos um casamento em que nós estamos felizes nesse casamento, nós amamos aquele companheiro e por alguma razão aquele companheiro deixa de fazer parte da nossa vida, né? Ou porque há uma separação, ou porque há um falecimento. E aí o vazio acontece porque nós preenchíamos a nossa vida com essa pessoa. Essa pessoa era o preenchimento da nossa vida. E aí, quando ela deixa de estar na nossa vida, nós não sabemos preencher o vazio da ausência dessa pessoa. Há uma diferença entre tédio, indiferença, vazio e depressão, né? O tédio, ele é um prenúncio do vazio, né? Quando a gente está entediado, mesmo com tudo certo, com tudo bem, né? É um sinal de que o vazio vai se instalar. A indiferença, ao contrário, é um mecanismo de defesa para a gente não entrar em contato com esse vazio. Então, a gente se distancia emocionalmente através da indiferença. E o vazio, ele é o portal da depressão, não é? Porque a depressão nada mais é do que a não aceitação da vida como ela é, das coisas como elas são, não é? Então, se a gente não cuida do vazio para encontrar a sua origem,
essa sensação permanente, né, de incompletude nos leva à depressão. E o vazio, todos esses motivos de vazio que nós falamos aqui, ele tem um denominador comum, que é a falta de sentido para a vida. Né? Nós, para estarmos vivos, estarmos plenos, estarmos completos, felizes, a gente precisa encontrar um propósito, né? Um sentido para a vida. Então, quando os objetivos que nós buscamos para a vida, ela não nos preenche, é porque esses objetivos, eles não são reais para o preenchimento do nosso eu, não é? Então, quem busca, por exemplo, como preenchimento da vida o prazer, ele não aprende a lidar com as frustrações e com a dor. E faz parte da vida, e faz parte até do sentido da vida e da felicidade, a gente saber lidar tanto com a alegria, tanto com a felicidade, quanto com a dor. A felicidade é sabermos lidar tanto com a alegria quanto com a dor. Porque o prazer, quando nós colocamos ele como uma prioridade na nossa vida, se torna um vício, né? Nós ficamos dependentes dele e, ao mesmo tempo, vai nos trazer frustração, porque nós não podemos ficar sentindo prazer pleno o tempo todo, né? Então vai ter uma hora em que nós vamos ter o desprazer e isso vai causar uma frustração. Então, quando o objetivo nosso na vida é o prazer, a cada prazer que nós preenchemos, o vazio se instala. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que preencher a nossa vida de prazer, mas não que o sentido da vida seja o prazer. Então, a gente só preenche esse vazio realmente se nós conseguirmos nos preencher com o nosso eu. Quando a gente tiver um contentamento interno conosco, né? Quando nós nos aceitarmos em nossas qualidades e em nossos defeitos, em nossas potencialidades, quando nós aceitarmos que nós somos falíveis e convivermos com os nossos erros, né? Quando nós fizermos da prioridade da vida o amor nas relações, o amor conosco mesmo, quando nós priorizarmos as relações saudáveis, não é? Quando nós encontrarmos um objetivo para estarmos aqui, descobrirmos o que é que nós viemos aprender e descobrirmos como nós podemos sermos úteis para o todo, não é? Esse é o verdadeiro propósito, não é? Então, o vazio, ele é um farol, né? Ele é um sinal e, ao mesmo tempo, é um farol. Ele é um sinal de que nós nos desviamos do nosso caminho, do caminho do nosso propósito verdadeiro, ou nós ainda não o encontramos. E é um farol porque ele vai nos conduzir, não é, ao caminho do nosso preenchimento. Mas para isso nós precisamos ter força para resistir à angústia, ao desconforto que o vazio nos dá, até que a luz do farol ilumine o nosso caminho e nós possamos seguir. E sempre que nós nos desviarmos desse caminho do propósito, da plenitude do nosso preenchimento, o vazio virá a sinalizar que nós precisamos retomá-lo. E é assim que nós podemos aprender sobre o vazio, conviver com o vazio e tirar proveito do vazio para nossas vidas. Se vocês gostaram dessa palestra, peço que se inscrevam no meu canal e que deem o seu like. Até o próximo encontro.